Por que não jogar um anel no meio do oceano ou enterrá-lo bem fundo em algum lugar bem distante onde Sauron não consiga encontrá-lo? O anel está querendo voltar para seu mestre. Ele quer ser encontrado. Durante 2 milênios e meio, um anel permaneceu perdido nas profundezas do rio Anduin. Então, se ele fosse escondido em um local ainda mais secreto e inacessível, ele poderia ter sido esquecido por um período ainda mais longo. O próprio mago Saruman tinha uma teoria de que o anel tinha sido levado pela correnteza do rio Anduin e se perdido para sempre nas profundezas do oceano. Então, quando o anel foi encontrado e levado até Valfenda para que pudessem decidir o que fazer com ele, por que ninguém considerou colocar em prática essa teoria de Saruman? Ou então, por que ninguém pensou em enterrar um anel em algum lugar inóspito, onde Sauron jamais imaginaria procurar? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. O anel deve ser destruído. E o que estamos esperando? Bom, existem 3 respostas para essa questão, e a primeira delas foi realmente abordada durante o Conselho de Elrond, quando todos estavam tentando decidir que destino deveria ter o Um Anel. O elfo Glorfindel, um dos mais poderosos da Terra-média, durante o conselho levantou uma possibilidade sobre o que fazer com o Anel de Sauron. Vamos lançá-lo nas profundezas e assim tornar as mentiras de Saruman realidade. Ele disse também que mesmo Saruman fazendo parte do Conselho Branco, ele já estava em um caminho tortuoso e que ele sabia que o anel não estava perdido para sempre. Depois de dizer isso, o elfo sugeriu que mesmo que essa teoria do anel ter se perdido no mar fosse mentira de Saruman, essa seria uma forma segura de se livrar dele. Não seguro para sempre, disse Gandalf. Há muitas coisas nas águas profundas e o mar e as terras podem mudar. Gandalf disse também que não era certo pensar somente neles, mesmo que o anel ficasse escondido pelas próximas gerações ou até mesmo uma era inteira. Uma hora ele iria voltar. Então eles tinham que buscar um fim definitivo para essa ameaça, mesmo que eles não tivessem esperança de conseguir fazer isso. E Gandalf estava certo, porque Sauron era imortal. Ele era um Maiar, um ser angelical caído, que a vida e o espírito estavam ligados ao mundo. Então ele poderia muito bem se dar ao luxo de ser paciente, porque ele já esperou 3.000 anos para que seu anel ressurgisse. Então ele podia esperar muito mais tempo se fosse preciso. Mesmo que as terras e os mares mudassem lentamente e mesmo que o oceano secasse completamente milhões de anos depois, ou talvez mesmo que o anel seja comido por um peixe no fundo do oceano, ou mesmo que acontecesse qualquer outro evento inesperado, Sauron iria permanecer ligado ao destino do Um Anel e iria continuar buscando por ele para sempre, incansavelmente. Isso estaria apenas adiando o problema, e a gente tem que observar como é admirável o cuidado que Gandalf tinha com a Terra-média ao longo prazo, porque talvez Frodo, os hobbits do condado e a geração de Aragorn fossem poupados, mas alguma geração futura não iria resistir. Porque provavelmente todos os elfos teriam desaparecido, a magia estaria ainda mais esquecida e o conhecimento do anel estaria ainda mais perdido. A geração futura estaria correndo um sério perigo. Então, resumindo, jogar o anel no oceano seria apenas uma maneira de adiar o problema e não de resolvê-lo.
A segunda resposta para essa questão é algo que Gandalf não explica diretamente, mas ele sugere que existem muitas coisas morando nas águas profundas do oceano. E ele também chega a dizer que provavelmente alguns desses seres que vivem nas profundezas eram bastante poderosos. Para nós termos uma ideia melhor sobre esses tipos de criaturas que vivem nas profundezas das águas, vamos lembrar do monstro d'água que ataca a Sociedade do Anel quando eles estão tentando abrir o portão de Moria. O Vigilante d'Água, como é chamado, não era uma simples criatura normal, como uma lula, por exemplo. Era um ser muito mais sombrio que vivia nas profundezas daquele lugar. Gandalf murmura sombriamente sobre a existência de coisas sem nomes lá embaixo, sobre as quais ele não ousa falar. Ele diz que essas criaturas são claramente poderosas e inteligentes, e isso passa facilmente despercebido por todos da superfície. Outra coisa interessante que muita gente esquece é que quando o ataque à Sociedade do Anel acontece lá em Moria, Gandalf fica particularmente bastante preocupado com o fato de que o Vigilante d'Água pareceu concentrar o seu ataque diretamente em Frodo, o portador do anel, tentando arrastar ele para dentro da água. Coincidência será? Então, se nós sabemos que as criaturas marinhas inteligentes que vivem nas profundezas das montanhas, como o monstro d'água, são atraídas pelo poder do anel, nós também podemos deduzir que existem criaturas marinhas mais poderosas ainda no fundo do oceano, que consequentemente também seriam atraídas pelo anel. Lendo os escritos mais amplos de Tolkien no Legendarium, nós vemos várias referências a serpentes marinhas, peixes, dragões e vários monstros do mar. E mesmo que nós não temos muitas histórias e aventuras marítimas no mundo de Tolkien, é bastante provável que em um universo com dragões, balrogs, trolls e orcs também existam monstros nos mares. Então, o risco não é apenas que um peixe grande possa engolir o anel ou levar ele em direção à terra seca. O risco é que um ser poderoso, sobre o qual pouco sabemos, pode pegar o anel e se tornar ainda mais poderoso e corrompido pelo seu poder. Então, seja qual for um monstro marinho que pegasse o anel, algum tipo de desastre aconteceria na Terra-média. E se você me falar, mas os peixes não têm dedos para colocar anéis, eu sinto em dizer que Tolkien certamente pensou nisso também. Porque nos livros de O Senhor dos Anéis, quando a gente lê a descrição do monstro d'água que ataca a Sociedade do Anel, nós descobrimos que ele tinha sim dedos nas pontas dos seus tentáculos. Então, resumindo, a segunda resposta para nossa pergunta é que se jogassem o anel no mar, existia o risco de estarem entregando o anel para um monstro marinho. A terceira e última resposta para nossa pergunta é ainda mais prática, porque mesmo que Sauron estivesse desesperadamente procurando pelo anel, ele não precisava necessariamente dele para conquistar o mundo no final de O Senhor dos Anéis. Sauron foi derrotado porque o anel foi destruído, não porque ele não conseguiu encontrá-lo. Vamos imaginar por um momento se o Conselho de Elrond tivesse decidido não destruir o anel, mas sim escondê-lo em algum lugar inacessível, como o fundo do oceano ou uma mina sobre as montanhas, por exemplo. Isso teria afetado e muito a Guerra do Anel. A Batalha dos Campos de Pelennor, por exemplo, onde Minas Tirith foi salva, ocorreu porque um hobbit e uma mulher mataram o rei bruxo de Angmar. O pânico se espalhou pelo exército orc e os mocinhos venceram, mas foi uma vitória muito custosa. O rei de Rohan morreu, o regente de Gondor morreu e muitos soldados perderam a vida, a maioria deles no caso.
Então, quando Aragorn partiu com o exército que sobrou em direção a Mordor para desafiar Sauron, eles estavam em uma desvantagem numérica muito grande de 10-1. Aragorn não derrotou as forças de Sauron no campo fora de Mordor. Todos teriam morrido naquela batalha. O exército de Sauron só foi destruído por causa do que Frodo e Sam conseguiram fazer. Se o anel tivesse sido escondido em vez de destruído, provavelmente Sauron teria dizimado o exército de Aragorn. Ele os teria cercado porque ele estava em seu próprio território e o superava em número. Sauron reteve o seu poder por anos, mesmo sem estar em posse do anel. Então nós temos todos os motivos para pensar que ele teria sim invadido a Terra-média sem possuir ele. Jogar o anel no mar seria a mesma coisa de entregar de graça a vitória para Sauron. Então, por que não jogar o anel no mar ou enterrá-lo em algum lugar? Porque Sauron é imortal e pode esperar até que ele reapareça acidentalmente ou de outra forma. Porque para os mocinhos, jogar o anel no mar significa perder o controle sobre ele de vez. E talvez uma criatura poderosa como um monstro na água o pegasse, o que seria ruim. E também porque Sauron não precisa realmente de um anel para vencer. Ele só precisa que o anel não seja destruído. Mas e você? O que você acha dessa teoria? Você acha que jogar um anel no mar ou esconder em algum lugar muito remoto seria uma boa ideia? Me conte nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. No mais, por hoje é isso. Por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!